Muito bem, acabamos de ouvir a apresentação do Helder, portanto já saiu, e vamos dar início a uma série de apresentações de papos relacionadas com o desporto e com a atividade física, todas elas orientadas pelo professor Simão Neves, que se junta agora à mesa do júri. Muito obrigado pela sua presença. Vamos iniciar esta última fase de apresentações com o papo do Alexandre Ferreira, cujo tema é Prospeção de Mercado e o subtema Prospeção para o Alto Fitness. Quando quiser. Boa tarde, meu nome é Alexandre Ferreira, sou do curso técnico de Randas e venho apresentar a minha prova de aptidão profissional, que consiste na prospeção de mercado, prospeção para o Alto Fitness. Escolhi este tema porque é um tema em que me sinto mais à vontade, é um desporto que eu mesmo pratico, e então achei que o ginásio precisava de um pouco mais publicidade e de saberem a satisfação dos seus clientes. O Sr. Ernesto é o fundador desse ginásio. Começou a modalidade quando emigrou para o Canadá há 25 anos. Trouxe a modalidade para cá, para a povoação, e abriu o ginásio no dia 1 de maio de 2004, sempre com o mesmo objetivo: melhorar a condição física e mental dos seus futuros clientes. Um dos principais objetivos do Ernesto também não é estar propriamente no balcão, a ver as pessoas a entrar e a sair. Um dos principais objetivos é também aconselhar o tipo de treino adequado a cada pessoa, as características de cada pessoa. Também indica uma melhor alimentação, uma alimentação mais saudável, para que as pessoas possam obter resultados mais rápidos e desejados. Uma frase muito utilizada pelas pessoas que vão ao ginásio é essa: isso é um latim que é traduzido como mente sã em corpo sã. Tem que haver um equilíbrio entre o corpo e a mente. As aulas de conjunto foram criadas em setembro de 2012 por uma professora de Educação Física da escola secundária. Propus ao Sr. Ernesto e tem como aulas semanais aeróbica, aerocab, que são os glúteos, os abdominais e pernas, e tem sessões de relaxamento e alongamentos e steps. No ginásio não tem um público-alvo específico, não tem uma idade específica, mas normalmente é adequado para jovens a partir dos 14, 15 anos para a frente. E até é aconselhável, até às pessoas mais idosas, é aconselhável fazer o desporto, mas já com outras condições. Tem que ter um acompanhamento médico para ver sempre se está em boas condições para continuar o exercício. Realizar uma análise SWOT para verificar os pontos fortes, os pontos fracos, as oportunidades e as ameaças do ginásio. No eixo interno temos os pontos fracos e os pontos fortes. Nos pontos fracos temos a dimensão do ginásio, os balneários reduzidos e a inexistência de cacifes pessoais para que possam guardar os seus bens materiais. Nos pontos fortes temos os bons resultados obtidos pelos intervenientes, a localização do ginásio, a formação adequada do personal trainer que, pelo menos uma vez por ano, realiza formações em Ponta Delgada, a motivação da parte do personal trainer na implementação do projeto, variadas modalidades de treino oferecidas no único espaço, recente abertura das aulas de conjunto, como eu já referi, e promoções nos preços. No eixo externo, temos as ameaças e as oportunidades. Nas ameaças temos o contexto económico e financeiro de crise, que todos já sabemos como é que o país está, e a possível abertura de novos ginásios.
As oportunidades são o aumento do interesse pelo ginásio gerado pela divulgação, tanto por panfletos como via Facebook, etc. Crescente preocupação com o aspecto físico e saúde por parte das pessoas e uso das instalações para ATRs de verão. O artigo mix é usado para ver em que ponto se encontra a empresa no mercado que se insere e é avaliado por 4 P's: o produto, o preço, a distribuição e a promoção. Esse quadro é as promoções que existem no ginásio e esta é a tabela, já vai passar, a tabela geral dos pagamentos. A pessoa decide qual a maneira melhor para efetuar o seu pagamento. No artigo mix pode-se inserir também o cross-selling, que é um mercado cruzado, a venda cruzada, onde o Sr. Ernesto não ganha só com as aulas de conjunto e com o próprio ginásio, mas também com alguns produtos como suplementação e águas que vão utilizando diariamente no ginásio. Realizei um estudo de mercado ao Algo Fitness, onde foram inquiridos 24 pessoas. Não é o total do ginásio, mas foram as pessoas que responderam ao inquérito, onde vamos verificar que a maior parte é do sexo masculino, 17 são do sexo masculino e 7 apenas do sexo feminino. Podemos notar que os rapazes aderem mais à parte do ginásio. A faixa etária, como eu já falei, não tem uma idade propriamente específica, mas nesse caso varia entre os 20 anos e os 30 anos. Foi-lhes perguntada a satisfação pelos resultados obtidos de 1 a 6, na qual a maior parte das pessoas respondeu a nota máxima, 6, e a nota mínima foi 4, apenas 2 pessoas, o que também não é mau. A avaliação do personal trainer de 1 a 6. 21 pessoas responderam a nota máxima e apenas 5 pessoas e apenas 3 pessoas responderam a 100, a dizer que podia o Sr. Ernesto já é bastante qualificado, mas que podia haver uma melhoria. Foi-lhes perguntado também se havia falta de máquinas e 20 pessoas responderam que não e apenas 3 responderam que sim. Classificação da dimensão do ginásio de 1 a 6. Aqui já podemos verificar que, para além de ter as máquinas suficientes para o espaço em que se encontra, há uma necessidade de haver um maior espaço e como vai haver um maior espaço, precisa também de uma maior variedade de máquinas para que possam, não precisem de estar à espera uns dos outros para fazer o seu exercício. Aqui podemos notar que a maior parte da população do ginásio avalia o ginásio como 4. Como teve conhecimento do ginásio? 19 pessoas responderam que era através de amigos e 4 pessoas responderam que era através de família. Aqui eu queria mudar, com esse projeto também, queria mudar um pouco isso. Queria investir mais na publicidade na internet, dar a conhecer a marca por fora, não só aqui no concelho. Aconselharia alguém a frequentar o ginásio? Toda a gente respondeu que sim, que era aconselhável o ginásio para manter uma vida saudável. Satisfeito quanto aos preços oferecidos? 22 pessoas responderam que sim, que estão satisfeitos com os preços oferecidos em detrimento dos resultados obtidos. Se tinha necessidade também de fazer, já que está inserido no próprio ginásio, um estudo de mercado às aulas de conjunto, onde existem menos pessoas, mas aqui já é ao contrário. Já o sexo feminino domina já mais esta área, onde 100 são do sexo feminino e apenas 1 do sexo masculino, na altura que responderam ao inquérito. A faixa etária, aqui também podemos notar que não tem um público-alvo de idade específica. As idades aqui variam entre os 20 anos e os 50 anos. Acerca de quanto tempo frequenta as aulas de conjunto. Como as aulas de conjunto não abriram assim há tanto tempo, metade das pessoas respondeu de 1 a 3 meses e outra metade respondeu de 4 a 6 meses. Grau de satisfação das aulas de conjunto de 1 a 6.
5 pessoas responderam a nota máxima e apenas uma pessoa respondeu 100. Satisfação com os preços oferecidos. Toda a gente está satisfeita com os preços oferecidos nas aulas de conjunto. As aulas podem melhorar. 4 pessoas responderam que não, que estavam satisfeitas, tal como as aulas estavam, e 2 pessoas responderam que sim, que poderia haver uma maior variedade de aulas semanais. Agora vou começar a falar da minha primeira parte prática, o dia no ginásio. O dia no ginásio foi um dia que eu criei para que as pessoas pudessem experimentar o que é o ginásio, porque normalmente as pessoas tinham receio de experimentar o ginásio. Começam a adiar e nunca chegam a ir experimentar. E nunca sabem se vão gostar ou não. E então o que eu decidi foi, já que as pessoas não vão ao ginásio, decidi vou ao ginásio até às pessoas. E organizei um dia, tanto como dispensa algumas turmas de cada escola, visto que o ginásio não tem grandes dimensões, como eu já falei, não podia um grande número de pessoas lá para cima. E então comecei por fazer horários e a entregar uns cartões de entrada. Falei também com o Sr. Ernesto, o personal trainer do ginásio, onde tivemos de decidir quais as horas melhores para irem experimentar esse dia. Porque o Sr. Ernesto não podia ficar a perder os seus atuais clientes, mas também teria que ganhar alguns futuros clientes. Fiz também uma página de Facebook que serviu, que notei que não tenha já grande utilidade. A página estava um pouco inutilizada e o que eu quis foi inverter essa situação. Quis fazer novas publicações para que as pessoas voltassem a se inserir nessa página e divulgar a mesma página. Tanto fotos de motivação, alguns vídeos e até a atividade que foi feita, foram postadas algumas fotos, de modo que as pessoas vissem a satisfação das pessoas. Vou mostrar só a estatística da página a partir do momento que foi administrada por mim. Este é o lema do Sr. Ernesto, é o lema do ginásio: aspira, atinge, alcança. Este é o gráfico e, como podemos ver, a certa altura o ginásio deixou de ter publicações. Faziam só uma publicação por semana ou nem sequer isso faziam. A partir do momento que começou a haver uma administração da página, começou a ver, estas aqui são as publicações que foram feitas a partir do momento. E pode-se notar que as pessoas, a partir do momento que houve mais publicações, pode-se notar que houve uma maior percentagem de alcance das pessoas. As pessoas começaram a falar mais sobre isso e começaram a publicar mais acerca da nossa página. A página contém informações sobre qual a melhor forma de alimentação, qual a melhor forma de perder peso, como hidratar o corpo, a importância da água e esse tipo de coisas. Em suma, acho que esse trabalho essa prova foi uma mais-valia para o Ernesto, porque, tendo em conta a minha parte prática, o dia no ginásio fez com que o Sr. Ernesto não perdesse os seus atuais clientes, mantendo esses no seu dia normal, como também conseguiu angariar novos clientes com a aceitação da proposta do dia no ginásio. As pessoas experimentaram e no mesmo dia fizeram um feedback a dizer que estavam dispostas a inscrever-se no ginásio, que não pensavam que fosse assim tão bom. A página no Facebook acho que também foi uma boa forma para divulgar o seu nome, visto que é a rede social mais utilizada
pela população hoje em dia e a melhor forma de divulgar o seu nome, visto que agora tem um maior número de publicações diárias. Assim termina a minha apresentação. Em primeiro lugar, te dar os parabéns pela forma como apresentaste. Acho que aqui o que mostraste foi também a grande mais-valia que tiveste ao longo da PAP, foi a parte prática e foi isso que mostraste aqui. Acho que, pelo menos, eu defendo que as mais-valias das PAPs é efetivamente isso, transpor para a realidade e pôr em prática os conhecimentos. E tal como ao longo do trabalho que foste desenvolvendo, via-se que era uma área onde dominavas, gostavas e entregaste sempre, cumpriste as horas todas, mesmo estavas lá, perguntavas. Acho que da minha parte não tenho aqui nada a dizer, só salvar duas coisas importantes. Tentaste ao máximo não ler, apresentar-te, e isso é fundamental. E a projeção estava excelente, ajudava nesse aspecto. Não às vezes cai-se nessa tentação com muito texto e aqui depois nós ficamos presos aqui. E acho que estiveste muito bem. Eu só te queria fazer uma questão, se calhar tinhas outras ideias e não conseguiste colocá-las em prática. Achas que podias ter feito mais atividades para promover o ginásio fora, ou que há população local, por exemplo? É um bocado difícil, visto que, por exemplo, o dia no ginásio foi um dia complicado de se fazer, porque o ginásio não tem grandes dimensões e então o Sr. Ernesto teve que ter muita criatividade para conseguir pôr as pessoas em cada um dos seus sítios sem que houvesse intermissão contra as pessoas atuais do ginásio. Por isso foi um bocado complicado e mesmo assim ele já aceitou a ideia com a condição de fazer horários flexíveis para que não apanhasse as horas fortes do seu trabalho. Sim, senhor. Alexandre, parabéns pelo teu trabalho. Eu sei que te propuseste fazer uma prospeção para o Walk Fitness, portanto era o seu tema, mas reparei que depois na prática o que fizeste foi um levantamento da prospeção dos clientes da aula Fitness. E a minha pergunta é, fizeste algum estudo dentro de um estudo de mercado a outro tipo de público? Tentaste, pensaste, não conseguiste, o que é que não foste a outro tipo de público? Pensei fazer, mas quando pensei já era um bocadinho tarde, já estava a começar a ficar em cima da hora de entregar a parte escrita e já não deu para inserir muito bem. Então eu decidi só ficar pela opinião dos praticantes, saber qual é a opinião dos praticantes, visto que esses já passam o seu dia a dia no ginásio e esses já podem dizer qual é a sua satisfação, para que pudesse dessa forma haver uma melhora da parte do Sr. Ernesto. Eu digo isso é porque a primeira ideia que nos aparece é que realmente a prospeção para o Walk Fitness é ir buscar clientes fora do grupo de clientes que já tem. Uma das partes do trabalho foi mesmo essa, com a página do Facebook, angariar novos clientes e motivar as pessoas. E através da tal dia de ginásio que conseguiste? Exatamente. Era isso. Parabéns pela apresentação. E uma nota positiva em relação a ter seres até agora o único que mostrou a ferramenta de estatística do Facebook. É um assunto que me é querido. O Facebook é uma ferramenta realmente muito importante, cada vez, porque quando digo Facebook, digo as redes sociais, atenção, também fica uma nota que vai para ti, é transversal, que não nos distinjamos só ao Facebook, existem outras redes sociais e é preciso perceber a dinâmica de cada uma, mas gostei do pormenor de mostrar, de estar a avaliar o trabalho que foi feito no Facebook através da ferramenta de estatísticas, que é muito importante e que tem muita informação e que, se não me engano, foi feito um upgrade agora há 2 ou 3 dias atrás, com mais informação. Entretanto, eu percebi, e como é óbvio, que da tua análise percebeste que o público-alvo da musculação não tem nada a ver com o público-alvo das salas coletivas. No entanto, com certeza que haverá todo o interesse de conseguir fazer esse cross-selling dentro do ginásio, ou seja, de conseguir trazer um público de um lado para o outro.
qual era a tua sugestão para se conseguir fazer isso? Isso é um pouco complicado de falar, porque, como pode ver, as pessoas que se inserem nas aulas de convivência são mulheres. E são pessoas que, se calhar, têm idades mais superiores e não têm tanto aquela visão para fazer musculação. Tem mais para manter o exercício físico, para se manter saudáveis, para se manterem pessoas ativas e não sedentárias. E aí é um pouco complicado de levar essas pessoas até o ginásio. Podem ser levadas até lá, só que não vão fazer a mesma coisa, com a mesma vontade do que fosse uma pessoa que se inscreve no ginásio com o seu objetivo e a sua determinação. Pois bem, Alexandre, meus parabéns. Tenho desde já a dizer que fiquei com pena não ter podido ir ao dia aberto. Isto vai uma coisa que me preocupa. As instalações não serão uma ameaça para o ginásio. Sim. E estar a cativar mais pessoas não poderá estar a colocar em causa. Pode, mas pode haver também, a partir daí, pode haver também uma possibilidade, e isso está em questão já, aumentar o ginásio, aumentar a dimensão do ginásio, expondo mais máquinas e mais disponibilidade para que todos possam fazer o exercício melhor. Outra questão. O ginásio está aberto o dia todo. Agora de verão mudou um bocado os horários para não ser tão excessivo, porque o horário dele, do Sr. Ernesto, é das 9 da manhã às 9 da noite. Ele não tem ninguém cá na povoação que lhe possa ajudar nesse cargo. Então ele de verão abre às 9, abre às 10h30, fecha às 2h30 e depois então torna a abrir às 5 até às 9 da noite. Então o horário já está pensado de maneira a cativar as pessoas ao almoço e... Exatamente. Sim, senhor. Tá bom, meus parabéns. Obrigado. Então agora, inicia a apresentação do quadro não. Está pronto? Sim, senhor. O tema do projeto é Evento Desportivo Downhill e o subtema é Estudo prévio à implementação do evento. Portanto, Cláudio, quando estiver pronto, pode começar. Boa tarde a todos. O meu tema, como o Sr. já disse, é o Evento Desportivo Downhill e a minha parte fica decidido ser o estudo prévio à implementação do projeto. E aqui é os pontos da apresentação. Primeiro é o downhill, vou falar só um pouco de introdução. Depois o meu objetivo e o evento. Primeiro, como podemos ver, Sinai Califórnia, que foi onde tudo começou, que foi onde nasceu o desporto. Depois Portugal foi em Porto de Mós e a grande influência foi os rios, que foram responsáveis pelo surgimento do desporto. E estes fortes da bicicleta, do uso da bicicleta, somente nos fortes, curiosidade, desciam uma montanha Burn Country para praticar o desporto. Aqui temos uma curiosidade da bicicleta, que não é qualquer uma que pode ser utilizada. Por exemplo, a bicicleta preparada para o desporto tem que ter um quadro preparado, suspensões no mínimo de 180 mm, travões a disco e pneus mais largos para aderência no piso. Aqui temos um exemplo do equipamento de um atleta, que no caso estava na nossa turma, todo o equipamento, só uma curiosidade. Aqui podemos ver as figuras dos atletas nacionais, o Francisco Pardal, o Emanuel Pombo, que no caso está ali o Francisco Pardal, e o Cláudio Loureiro. Como chegar ao objetivo? O meu projeto baseou-se na escola profissional, onde foi feito os estudos de mercado, e no Vale da Terra, onde seria realizado o evento. Aqui tem o enquadramento geográfico, como todos sabem, aproximadamente 110.3 km de área, 6.624 habitantes, dividido por 6 freguesias e 7 nomes.
Objetivos definidos para o meu projeto. Primeiro, era no final da Terra, no trilho Pico Grande, porque era o trilho mais conhecido e obrigado para a prática do desporto. Foi decidido 7,5 € porque normalmente a inscrição são 10 €, assim a pessoa ia ter em mente que seria mais barato participar no nosso evento e a partir dessa quantia as pessoas tendem a desviar. A idade mínima seria de 16 anos, porque pensei ser 18 por causa da associação e poder acontecer alguma coisa, mas como existe muitos praticantes com 16 anos de idade, decidir ser 16 para que houvesse mais participantes. O objetivo é haver participantes e audiência. Em princípios de junho, era de regresso no estágio a inscrição era para ser feita 5 dias antes do evento para eventuais preparativos, como bebidas, lanches e a hora seria a primeira manga às 11 horas, a segunda 1 hora e a entrega dos prémios às 2 horas da tarde. Estudo do evento. A primeira pergunta que eu fiz foi se já tinham visto falar sobre o desporto. A maioria, 79%, diz que já tinha ouvido falar sobre o desporto, que isso é positivo, assim facilitando na publicidade do desporto que a pessoa já conhece. Se sim, se achava um desporto interessante. Como podemos ver, 102 pessoas acham um desporto interessante, sendo positivo para o evento. Apenas 18 disseram que não. Alguma vez assistiu a algum evento do desporto? Aqui, 85 pessoas disseram que não, mas isso não sendo negativo para o projeto, porque assim teria possibilidades das pessoas terem mais interesse para ir assistir ao evento que iria ser realizado. Aqui, se acha pertinente a realização de um evento de uma inovação? A maioria das pessoas, 124, disseram que sim e apenas 10 disseram que não. Isso sendo muito bom para o meu projeto, assim teria a certeza que as pessoas iriam assistir ao evento. Aqui, se iria assistir ao evento, 114 disseram que sim e 19 disseram que não. Mas mesmo assim, aqueles 19 iam mudar de ideias e iam assistir ao evento. Aqui, um carro até lá. A maioria disse que tinha carro, que ia de carro, e sendo positivo, facilitando o transporte. E as pessoas disseram que iam a pé ou autocarro, sendo que seria realizado um sábado, não há transportes públicos. Foi feita a pergunta se disponibilizando os transportes, se iria. A maioria disse que sim, e então para essas pessoas seria disponibilizado o transporte. Aqui, em que dia preferia que fosse realizado o evento? Aqui, a maioria disse sábado, sendo assim foi a decisão feita para sábado, então um pouco da manhã, tentando para a tarde, e assim no meio do dia, terão lanche. Pronto. De seguida foi realizada a análise SWOT, as forças, como se viu nos estudos de mercado, disse que as pessoas têm conhecimento do desporto, sendo uma força. O interesse, que as pessoas mostraram um interesse pronto o desporto, pertinente, que acharam que seria pertinente a realização do evento. Participantes do conselho, porque a maioria dos jovens aqui praticam o desporto. E a audiência, porque a maioria disse que iria assistir ao evento. Fraquezas, os custos altos, como por exemplo a ambulância e os aspectos de segurança para levar para o evento. O equipamento para bloquear devido às estradas, devido a carros, etc. O meio de transporte, que teria que arranjar um meio de transporte para as pessoas que não possuem um. Oportunidades, turismo, que normalmente naquela zona há sempre turistas devido à beleza natural e devido ao São Miguel também. Os turistas vão muito para lá e assim, se os turistas vissem que teria sendo realizado uma prova dessas e ter intenção em parar e olhar para a prova. Convívio, porque as pessoas normalmente necessitam de convívio entre uma e outra, e assim ia ser uma boa oportunidade de convívio entre as pessoas. Divulgação do desporto, que é um desporto cada vez mais importante na vida dos jovens, e quanto mais divulgação melhor e mais participantes. Maior conhecimento da modalidade, dar a conhecer ainda mais a modalidade às pessoas que não conhecem a mesma, e maior atenção pela prática de atividade física, porque é importante a prática de atividade física hoje em dia. Ameaças. Como ameaças assinalei a falta de transportes públicos, como seria no sábado não tem transportes públicos, a disponibilidade das pessoas, podia haver outros eventos e outras coisas do mesmo género naquele dia,
Alterações climáticas que acontecem muitas vezes por algum tempo e começar a chover e as pessoas tenderem a ir-se embora do evento. E a crise, que quanto mais hoje em dia as pessoas não querem gastar dinheiro e podiam não ver os participantes suficientes para o evento. E assim termina a minha apresentação. Curti breve, assim acabou. Uma pergunta porque eu não percebi da apresentação. O evento ficou-se a realizar ou não ficou a realizar? O evento não se chegou a realizar porque E foi porquê? dividido dentro de um colega meu e ele acabou por desistir do curso e por isso não foi realizado. Ok. Outra questão. As pessoas que iriam assistir ao evento era de admissão livre, ou seja, não havia Sim, custo. qualquer pessoa que existiu. Sim, senhor. Flávio Amaral. Eu, por acaso, eu acho que essas provas têm uma grande vantagem, que é pôr os alunos a pôr as suas ideias sistematizadas. Por exemplo, fizeste aqui uma análise SWOT muito bem feita. Soubeste distinguir as forças, as fraquezas, as oportunidades, as ameaças de uma forma correta. E, enfim, isso aplica-se a todos aqueles que aqui estão a fazer as suas provas. E é uma grande vantagem que se vê, mesmo quando a gente considera que certa atividade de trabalho, para quê? Por exemplo, eu faço a pergunta, para quê um estudo de mercado para promover um evento de Unreal? Porque, por exemplo, tu próprio dizes no teu trabalho, aqui acho que é na página 20, que aconteceram várias já na aprovação, já aconteceram várias na eleição Miguel, não é? Aqui até estão aqui nomeados os trilhos e fizeste um levantamento muito bem feito da questão do desporto, da modalidade em si. Mas agora, para que um estudo, portanto, nesse caso, um estudo prévio para a implementação de um evento desta natureza? Será mesmo necessário, percebes? É que estou a perceber do senhor. O estudo foi feito para que teria a certeza que o evento ia ser bem realizado. Como o evento foi dividido, o projeto, em duas partes, entre mim e o meu colega, o meu objetivo era garantir o sucesso do evento, assim dando a certeza a ele que ele ia ter certeza que ia ter sucesso sem problema nenhum e que vai em frente. Está bem. Sim, senhor. Sendo assim, percebo. Muitos parabéns, Flávio, vai ter ficar mais. Eu nunca pensei, tiveste muito bem, a sério. Eu só tenho uma questão e não é nada de especial. Quando dizes o preço de inscrição para o participante de 7,5€, vocês pensaste no seguro quando estabeleceste esse preço? O seguro do participante, por exemplo? Um seguro? Sim. A gente pensou primeiro em ser 5€, mas como era 10€ normalmente, assim estava tudo incluído, 7,5€. 7,5€ com o seguro. Isso era uma ajuda para os lances e coisas assim, para as pessoas estarem ali. O objetivo era dar conviver à pessoa e não ficar de rico do evento. Obrigada. Há bocadinho alguém estava a dizer, eu acho que nunca te ouvi falar tão e por acaso foi uma pena. O que mostraste aqui é um lado completamente diferente daquilo que a gente está habituado. E acho que deves optar mais por esse do que pelo outro, porque a capacidade que tu mostraste aqui de apresentar as tuas ideias, de defender a tua parte, que a partir de uma determinada altura não foi fácil por causa daquilo que tu disseste, né? Vocês estavam preparados para fazer, portanto, para um e adiar no outro, e tu de repente deste por ti, porque estavas sozinho, e isso podia-te ter abalado, e tu acho que aqui demonstraste que isso não aconteceu. Tinhas as coisas bem preparadas, defendeste muito bem, a apresentação estava excelente e ajudou-te perfeitamente a desenvolver a tua ideia. Só pode estar de parabéns. Sim, senhora. Efetivamente o Flávio está de parabéns. Eu passei 3 anos a ouvir os professores dizer que o Flávio não abre a boca, não participa. E eu estava com um bocadinho de receio, mas o Flávio falou bem, fez-se ouvir. E subscrevo totalmente aquilo que o professor Simão disse ainda agora. Adopto mais este Flávio, propriamente aquele que fica ali encostado atrás da porta, que não diz nada a ninguém. Em relação ao trabalho em si,
efetivamente foi prejudicado devido à desistência do bem. Vocês dois foram atrás de um tema que é o Eric é praticante ainda, não é? E o Filipe, os teus. Exato. E o Elson também. O Elson não quer o aparecer. O Elson. E o Flávio também é praticante, mas gosta da modalidade? Estou sendo justiça na conversa, por acaso. É interessante. Sim, senhor. E por que não tentou fazer o evento? Porque quando ele desistiu, já foi muito em cima da hora. Se ele tivesse dito isso de princípio, eu tinha feito um projeto todo e ainda tinha feito um projeto ainda melhor. Uma relação melhor, Sim, senhor. E acha que ia ter sucesso? Parece que sim. Certeza absoluta. Sim, senhor Flávio. Meus parabéns. Não sei se mais alguma coisa. Queria só dar uma nota, parabéns também em relação também ser o único a optar por uma ferramenta de apresentação diferente, com mais dinamismo e mais moderno. Acho que sim. Há montes de ferramentas agora novas para a apresentação e faz toda a diferença. Não foi bem Relator, desculpa, eu quero falar. A escola disse que era obrigatório usar o PowerPoint. Boa, bem dito. Não, sim senhor. Na apresentação tinha borboletes e era verde. Tinha verde, não verde, logo ao fim. Obrigada. Senhora. O Sr. Flávio, dá parabéns. Então, ouvir a apresentação da última prova da aptidão profissional de hoje, e, portanto, do curso de técnico de vendas. Será apresentada por Leonardo Melo. O tema do projeto é promoção da prática da modalidade de Karaté na Vila da Povoação e o subtema realização de um projeto de consolidação da imagem institucional do Clube de Karaté Shotokan. Sim, senhor. Boa tarde. Para finalizar, vamos apresentar o meu projeto. Sou de curso técnico de vendas, terceiro ano, inscrito com o número 458, mas não olharam, não assim. O meu tema é a promoção da prática da modalidade de Karatê no Conselho. E o que é que eu tentei fazer? Realizar um projeto para promover a imagem desse clube, por assim dizer, e para fazer com que as pessoas viessem a conhecer o clube. Porque se nós estamos um produto no mercado e não sabemos que está no mercado, nós não vamos comprar certeza absoluta. Os temas que eu vou abordar são os objetivos gerais do projeto, o desenvolvimento também do desporto aqui no Conselho, vou falar um pouco sobre o Karatê, a sua origem e evolução, apresentar a análise dos inquéritos à comunidade e aos praticantes, e depois, por fim, apresentar-vos o que eu tentei fazer, ou o que eu fiz, para o plano do Clube Karatê Shotokan da Povoação. Começando pelos objetivos gerais do projeto, tentei, claro, facultar informações sobre a modalidade e operacionalizar um plano de atividades com vista a aumentar o número de atletas, porque é esse o meu principal objetivo, aumentar o número de atletas, e portanto se a imagem, pois, se eu conseguir ter um maior número de atletas, logo a partir da imagem vai ficar muito mais boa. Na povoação, desde cedo os povoacenses que incluem o desporto no seu dia-a-dia. Isso por vários motivos. Ou temos aí alguns motivos que proporciona prazer, ou mesmo até pode ser para manter as relações com amigos, ou com um amigo vai uma vez, ou para ajudar a prevenir doenças, cada vez há mais importância, as pessoas importam-se mais com a saúde. Os esportes mais praticados aqui, temos o futebol e o vôlei, que são os líderes, sem dúvida alguma, mas também temos outros desportos que são praticados. Temos o judo, que é um excelente até edifício com muito espaço, aqui todos são os próprios, que se encontram na Escola Básica Integrada da Povoação. Temos o golfe também, o basquetebol e o downhill que está-se a desenvolver. Temos o ténis e o karatê. Em relação ao pratiquei o primeiro inquérito, a primeira análise do primeiro inquérito, para tentar saber o hábito dos povoacenses, quais são os esportes que conhecem, quais são os esportes que mais praticam, etc, etc. Nota-se logo aqui à partida que o sexo masculino lidera, mas já se pode ver que há uma grande percentagem de mulheres a praticar desporto. Isso não se via há alguns anos atrás. As mulheres não costumam praticar muito desporto. Podemos ver que as idades onde se pratica mais desporto no Conselho vai dos 15 aos 30 anos. Também deve ter a ver por causa da aptidão física, não é? Nós, na altura, nos anos seguidos dos 30 anos, temos mais aptidão física para a prática de desporto. Dos inquéritos que realizei, 50% dos inquiridos responderam que sim, praticavam desporto, ou seja, metade da população. Que modalidade mais pratica? Podemos ver que o futebol, sem dúvida alguma, lidera. Há um crescente interesse pelo ginásio, e como podemos ver, a modalidade do karatê está ali muito reduzida
como o ténis. Quais os motivos que levam as pessoas a praticar o desporto? Bem, sem dúvida alguma, é o gosto da modalidade e depois a saúde começa a ficar cada vez mais importante. As pessoas começam a se preocupar cada vez mais com o seu bem-estar físico e mental. Quando fiz a pergunta se conhecem o clube de karatê da Natação, a maior parte das pessoas responderam que não. Curioso é que quando faço a pergunta se gostariam de praticar karatê, 42% das pessoas responderam que até teriam interesse em praticar ou conhecer esta modalidade. Apesar de não conhecerem o clube, têm algum interesse em saber um pouco sobre a modalidade. Se conhecem os benefícios, o que é o karatê, a maior parte das pessoas respondeu que não. O que posso concluir com esse inquérito é que as pessoas desconhecem o clube também é recente, as pessoas desconhecem o clube, mas até há uma forte possibilidade dessas pessoas terem um bocadinho de curiosidade de saber e de praticar. Vamos falar agora um pouco sobre o clube em si. O clube foi fundado pelo sensei Nuno Mendonça, que é também instrutor, mas o clube já existia há 4 anos cá. Só que existia através de Vila Franca, ou seja, íamos para torneios, representávamos Vila Franca. Ganhávamos medalhas, representávamos Vila Franca. Realizávamos uma atividade que por acaso nessa altura ainda não realizávamos, mas Vila Franca realizava, nós íamos participar. A partir de 27 de janeiro de 2012, ou seja, aproximadamente um ano, nós ganhamos a nossa autonomia. Claro que isso já veio com o trabalho de trás do mestre, a tentar ganhar a sua autonomia do clube e fez com que a função tivesse um clube. Falando um pouco da missão desse clube em si, claro que é desenvolver a disciplina, a filosofia e a ética dos seus praticantes, para que haja um equilíbrio entre corpo e a mente. Ou seja, nós sabemos que se formos praticar desporto, nós vamos ficar bem, não só a nível de saúde, mas estamos a conviver com pessoas, e depois, visto que isso é um desporto, é um bocado como a tropa, porque nós temos muitos valores e temos que os respeitar, dá um pouco de disciplina, quase que nestes desportos não dá tanto. Se vamos jogar futebol, lá só a bola bom, vamos lá jogar futebol. Aqui temos a saudação, entre outros valores. A visão desse clube é, claro, aumentar o número de atletas. Mais atletas, mais pessoas a participar em competições. Mais pessoas a participar em competições, mais medalhas. Mais medalhas, o clube começa a ganhar outro peso. Para além disso, existem as formações, as graduações. Um clube, se tiver 5 cintos pretos, está logo outro peso com um clube que tem um cinto preto, sem dúvida alguma. Os valores desse clube, temos a fidelidade, o respeito, a ética, a interagibilidade, a disciplina, que é muito focada nesse tipo de modalidade, a justiça e o intuito de esforço. Falando um pouco do karatê modalidade em si, gostava de vos dizer que o karatê surgiu ou foi conhecido a partir do século XX e tornou-se desporto a partir de 1902. O karatê antes disso não era conhecido, mas já era praticado há muitos anos atrás no Japão. Era praticado como cultura de algumas famílias japonesas que passavam esses conhecimentos de pai para filho, de familiar para familiar. Utilizavam-nos para defesa pessoal, depois há muitos anos atrás não havia polícia, e se eu plantava batatas, se chegasse um amigo mais forte, se o pé de meia me pedia as batatas, eu ia dar, ia ficar assim por comer. Pronto, a mentalidade era outra, os objetivos eram outros. A guerra não traz nada de bom, mas a verdade é que quando os americanos apoderaram-se do Japão, quando de lá saíram, passado algum tempo, trouxeram alguma coisa de bom. E o que trouxeram foi isso mesmo. Foi um pouco da cultura. Foi daí então que o karatê espalhou-se para o Oriente. Oriente. Dentro do marketing mix, produto, preço, promoção e distribuição. Falando, começando pelo produto. O meu produto são as aulas de karatê, que se realizam no ginásio da escola, da secundária da profissão. De segunda, quarta e sexta. Os horários variam. Os treinos são para crianças e adultos. Os treinos realizam-se nos mesmos dias, só que das crianças terão das 7 às 8 e os adultos das 8 às 9. Os treinos têm a duração de 1 hora a 1 hora e meia. É assim, para além das aulas gratuitas, também vos ofereço como produto a participação em torneios, a participação em estágios e, claro, a graduação dos atletas. O material necessário para esta modalidade temos o kimono, que é o fato de karatê, o nome japonês, e o cinto correspondente a cada graduação. O cinto varia de cor, e varia de cor porquê? Aí já entra um pouco da ética e dos valores do karatê. Não só vais crescendo significa que nós começamos branco, não sabemos nada, não conhecemos aquele caminho que estamos a perseguir. E depois, quando vais crescendo, significa que começamos a adquirir, começamos a guardar um pouco daquilo que fomos aprendendo. Isso não só a nível de técnica, mas a nível de pessoa. Ou seja, garanto-vos que um atleta que entra nesta arte marcial ou neste desporto de combate como é agora, hoje, daqui a 4, 5 anos, pessoalmente e com caráter, vai ser uma pessoa diferente. Isso é garanto. Depois realizei um inquérito aos praticantes dessa modalidade. Nesse inquérito podemos ver que o sexo masculino lidera mais uma vez.
as idades onde mais se pratica aqui, dos 10 aos 20 anos. E as razões que os levam a praticar Karatê? Bem, o gosto pessoal lidera também, como já tínhamos visto no gráfico antes também. Logo de seguida vem o bem-estar físico e psicológico e há muitas pessoas que optam também para se sentirem mais seguras. Esse gráfico é um dos gráficos mais importantes para o meu trabalho. E porquê? Porque aqui, quando eu perguntei aos atletas como é que eles ficaram a conhecer o clube, 80% responderam que foi através de amigos, familiares ou conhecidos. E os 20% que responderam outros foram os que criaram o clube. Ou seja, todas as pessoas que praticam, se serias que criaram o clube, conheceram através de pessoas conhecidas. Ou seja, não conheceram através de cartazes, não conheceram através de publicidade, etc, etc. Significa que havia uma falta desse tipo de recursos. Quando perguntei se estão a praticar em competições, 70% responderam que sim. Curioso é que dessas 7 pessoas que praticam em competições, 6 já ganharam medalhas. Ou seja, tem potencial, tem sim senhor. Preço, entrando dentro de preço, contém mensal exclusivamente 10 euros. Os que não ganham absolutamente dinheiro aqui, faz aquilo que não vontade. O seguro anual temos que pagar 25 euros, claro. E os valores por exames de graduação variam entre os 17 euros e os 250 euros. Quando falamos de 250 euros, claro que estamos a falar de cinto preto, que não temos aqui possibilidades de fazer as graduações cá e eles terão que se movimentar ao continente. Promoção. As medidas, claro, é fazer com que o Karatê seja conhecido aqui na população, fazer com que o público-alvo venha assistir a demonstrações e sinta-se cativado a participar, posicionar o Karatê também como meio de defesa, não só a nível físico, mas também a nível mental. Primeira atividade, promoção, um cartaz que foi realizado. Esse cartaz foi realizado durante o início da primeira época do Karatê para as pessoas virem se inscrever. Quando falamos aqui de aulas gratuitas, falamos porque logo no início as pessoas, ou até mesmo durante as pessoas podem treinar uma semana, 2 semanas, 3 semanas, sem qualquer tipo de compromisso. Podem experimentar e depois tomam a sua decisão. O cartaz foi criado para as pessoas, para chamar a atenção às pessoas e para se sentirem interessadas. Logo de seguida, foi criado também por um dos treinadores do clube uma página de Facebook, surgiu-nos a ideia. Essa página de Facebook, claro que tem como objetivo fazer com que as pessoas possam ver os torneios não, mas ver algumas medalhas, quem subiu o pódio, quem não subiu, inclusive tem tido um feedback muito bom, pois existem muitos gostos e há pessoas que estão até a deixar comentários, e isso é muito bom, senão que as pessoas estão a ver a página. E através dos médias, que são muito importantes, como todos nós sabemos, toda a gente tem Facebook hoje em dia, não é? Então, através dos médias, eu posso fazer um amigo novo, esse amigo pode ver, pode gostar, pode ir participar, etc, etc. A página foi criada também um website. Nesse website, podemos entrar aqui, por exemplo, no Home, onde fala um pouco do Karatê, aqui na população, porque é que foi criado, quem é que criou, o objetivo, isso como é que eu passei? Porque é que foi criado, quem é que criou. O que fazemos, fala um pouco de como praticamos, quais são os nossos objetivos, tem aqui os nossos valores também, como podem ver. Estão os preços e os horários. Os preços dos horários, estão os contactos, aqui, que é muito importante, e então uma pequena galeria onde podemos ver alguns vídeos e algumas fotos do sítio onde praticam os Karatê de algumas pessoas, estão a alguns vídeos. Pronto, não perder aqui muito mais tempo, só para termos uma noção. Pronto. O site então foi criado também. Depois começamos com a promoção. A escola realizou uma atividade na época de Natal, em que eu fui convidado por uma professora a fazer uma pequena demonstração. Nessa demonstração, o objetivo era as pessoas dançarem, mas utilizarem movimentos de Karatê, aproveitar logo e dizer o que sei, para promover a modalidade. Foi muito bem sucedida. Depois houve o primeiro torneio de Karatê. Minha tarefa, digamos assim, foi realizar o primeiro cartaz, que está aqui presente, os 2 cartazes, que decorreu no dia 19 de maio de 2013. Foi um torneio muito bem sucedido, pois participaram cerca de 100 e tal atletas. Foi o primeiro, de idades variadas, foi o primeiro torneio realizado aqui na população. A estrutura estava muito bem planeada e, para além disso, um dos nossos treinadores foi chamado em um programa, salvo erro, a Soluções, para dar uma entrevista e que falou um pouco sobre a modalidade do Karatê. Não na em geral, mas no conceito, porque era o conhecimento que ele tinha. E isso foi uma excelente forma de promover a modalidade através da televisão. Também houve a promoção
fui à demonstração à escola, também tentei trazer o Karatê às pessoas, sem ser as pessoas do Karatê. Fiz a demonstração, e que entreguei o panfleto nessa demonstração. Também fiz um pequeno cartaz nessa demonstração. E nessa demonstração não só quis mostrar golpes nem movimentos para as pessoas ficarem a ver, tão fixe, não, mas tentei fazer com que as pessoas viessem cá para ficar. Experimentar. Quando nós experimentamos, temos uma ideia diferente das coisas, propriamente ver só e não poder tocar. Mas, na verdade, no que se trata da distribuição, a distribuição é no ginásio da escola, como já tinha referido, mas não só. Podemos ir a outras ilhas, participar em competições, podemos participar a nível nacional e até mesmo a nível europeu. Claro que ter um atleta que é participar a nível nacional, que fique entre os 6 primeiros, já é um resultado ótimo. Porque o nível de competição aqui não tem nada a ver com o nível lá. E depois ter um atleta que vai aos europeus, perfeito. Isso tudo dá mais força ao clube. Dentro da análise SWOT, pontos fortes de localização, dimensão de ginásio, bons resultados, como vimos atrás de 7, 6 conseguiram títulos. Representação do clube a nível nacional, já tivemos um atleta que foi aos nacionais, inclusive 3 vezes consecutivas, na classe de cadetes. Formação do Sensei, que tem que fazer todos os homens cerca de 50 horas de formação, às vezes tem que se deslocar a outras ilhas. E o grupo misto. Claro que temos pontos fracos, falta de recursos materiais e económicos, inexistência de transporte próprio do clube. Sempre que vamos para competições, o mestre leva o seu carro ou nós próprios vamos no nosso transporte. Inexistência na aposta da divulgação da modalidade, foi aqui que eu tenho trabalhado, claro. Reduzido número de atletas, também por aí. E horários temos apertados. Temos também a recente criação do clube nas oportunidades, a proposta das atividades, a realização de exames e as oportunidades de participação a nível regional. Ameaças, falta de apoios. Difícil conciliação entre este desporto e outro, porque quando fazemos um desporto, se começamos a fazer muito, são um bocado complicado. Preferência de jovens pelas tecnologias dos jogos de computador. Público-alvo são pessoas de ambos os sexos, idades vá dos 7 aos 70 anos, desde que tenham aptidão física para tal. Claro que uma pessoa com 70 anos nós queremos que seja o campeão nacional, não é como é eu. Equipas adversárias, podemos falar um pouco da concorrência. Clube Karatê de Ponta Delgada, Clube da Relva, Ribeira Grande, Rabo de Peixe, da Lagoa e temos aqui a Academia de Veravanca. Apesar da Academia ser vista como uma concorrente, fazendo parte de equipas adversárias, nós não a vamos bem por aí. Porquê? Porque nós ainda mantemos uma boa ligação com ela. E como nós não temos, por exemplo, o tatame, o tapete ou outro tipo de equipamentos, devido à nossa boa ligação, sempre que nós vamos competir, há aquela amizade e nós usamos o material deles, porque nós ainda não conseguimos explorar recursos económicos para tal. Aqui a concorrência é boa, não é má, porque se houvesse um clube de karatê não se pode realizar os torneios, por isso a concorrência é muito boa. O calendário de atividades, bem, esse aqui, podemos ver que no último ano, eu só registrei a última atividade do último ano, foi em julho, dia 28, visamos de graduação aqui. Entramos agora no período de férias, que vai de julho a agosto, normalmente quando a escola dá férias nós também damos. Depois em setembro, começa mais ou menos dia 15, dá-se o início da época. E depois ainda a agendar em dezembro, temos os exames de graduação desses atletas que estão preparados já para efetuar o exame, que será feito cá também. E em dezembro também teremos o torneio de Natal, que será o quê? O quarto torneio de Natal da escola de Rabo de Peixe. Resultados esperados para a próxima época, claro que agora já fecharam as inscrições, é maior número de atletas, participar nas competições e obter melhores resultados. Quanto mais atletas, vai ser mais fácil atingir o seu objetivo. Realizar mais torneios, conseguimos realizar o primeiro com sucesso, vamos atrás de mais torneios. Motivar os atletas a lutar pelos seus objetivos e representar no espaço de 2 anos o clube a nível nacional, categoria de peso, claro. Já conseguimos isso e podemos conseguir. Terminamos, gostaria de agradecer pessoas que foram muito importantes para mim nesse trabalho. Gostaria de agradecer à escola, claro, ao diretor, a todas as pessoas que estiveram connosco esses 3 anos, ao orientador, à coordenadora que nos atendeu estes 3 anos. Gostava de agradecer a pessoas muito especiais como o meu irmão, que estão imenso nesse projeto, à minha namorada Vera, ao Milton, que fez um excelente trabalho com os cartazes, e ao meu amigo Duque, que também me ajudou imenso no site. Tirando isso, obrigado pela vossa atenção e peço desculpa por ser muito jovem. É só algo que está fechado e possível. Parabéns pela tua apresentação. Acima de tudo, demonstraste ao longo da partura que é a tua ligação quase umbilical ao karatê e a esse projeto. E isso é que permitiu que tivesses a parte que tens. Quando falo de uma coisa
que a gente gosta e com paixão, torna-se tudo mais fácil. Né? E acho que é isso que tu demonstraste aqui, apresentaste muito bem, conseguiste atingir os objetivos que tu punhas. O que é importante nisso é que não pares agora, que seja um trabalho continuado, uma vez que fazes parte do clube e é preciso, acho que não deves deixar perder esse trabalho todo que fizeste e continuar. Antes de mais, parabéns pela apresentação, brilhante expressão oral, portanto, acho que correu muito bem. Acho que faço bem as minhas palavras, porque realmente quando se fala de alguma coisa que temos paixão, as coisas são mais fáceis, mas também fica o conselho, obviamente, para todos, é preciso ter essa paixão também na nossa atividade profissional. Se conseguirmos ter, obviamente depois também as coisas aparecem. Eu não tenho nenhuma pergunta, fico parabéns, obrigado. Bom, Leonardo, parabéns pelo teu trabalho, acho que foi um trabalho feito por quem percebe e não tenho dúvidas que um dia vais ser um sensei do clube para ver. Qual é o curso que sinto atualmente? Sim. Vai ficar mais escuro. Vai ficar. Ora bem, eu também não tenho assim pergunta nenhuma especial, embora tenha aqui uma que gostava que... mas gostava de realçar realmente a tua capacidade de liderança e vejo que sabes motivar as pessoas e quando a gente fala de um curso de técnica de vendas, saber vender é realmente saber motivar o cliente, saber ganhar clientela, portanto estás de parabéns. Obrigado. Em relação à minha pergunta, dizes que um dos teus principais objetivos realmente é aumentar o número de praticantes através da criação de um plano de atividades. O plano de atividades está feito? Essas demonstrações e a criação. E aumentamos o número de praticantes? Eu só posso abrir isso para a próxima época. Bom, já percebi que depois no fim disse que para a próxima época há novas inscrições. Exatamente, então eu posso ter os dados certos. Então esperamos bem que sim e acho que com certeza vais ter mais inscrições e mais participantes. Parabéns. Eu não estou a fazer nenhuma questão, só te quero dar os meus parabéns. E acho que à medida que vais amadurecendo com o Karatê, amadureceste aqui também na escola. Entraste de uma forma e vais sair de outra, que é muito bom. Muitos parabéns. As palavras da coordenadora dizem tudo. Acho que está, parabéns. O tema também foi interessante. Eu tive pena, não estava cá na altura em que foi feita a simulação, mas ouvi dizer que foi muito bem. A física que foi aqui. Não estava mesmo, mas ouvi dizer que vi a documentação da atividade, foram muito bem, os meus parabéns por isso. E efetivamente espero que o clube tenha sucesso, que consigam levar adiante esse objetivo. Com a apresentação do Leonardo, terminámos então a sessão de apresentação e defesa públicas das provas de aptidão profissional do curso técnico de vendas. Eu quero, em primeira instância, dar os parabéns a todos os formandos. Têm aqui excelentes trabalhos, sobretudo porque têm um caráter prático, foi algo que eu sempre procurei, sempre exigi, e que vocês corresponderam. Foram atrás daquilo que gostavam, daquilo que conheciam, daquilo que viveram, quer na vossa vida pessoal, quer na vossa vida profissional, quer durante o estágio. E por isso estão de parabéns. E depois também porque conseguiram aplicar nos projetos que desenvolveram os conhecimentos que foram adquirindo ao longo destes 3 anos de formação. Eu penso que todo o júri reconheceu isso, pelo que eu me apercebi nas avaliações que foram sendo feitas, nos pequenos reparos que o júri também fez. Espero que tenham tomado nota dos mesmos. Se não tomaram nota, depois vejam a gravação e tomem nota. Porque muitos dos vossos projetos têm pernas para andar, merecem ser continuados, merecem ser aprofundados e, como tal, vocês devem corrigir aquilo que a experiência do mercado aqui nos trouxe hoje. A escola faz uma parte, mas depois vocês têm que responder às exigências do mercado com aquilo que aprenderam na escola. Dar também os meus parabéns à equipa de formadores, aqui com a presença da professora Ana Aguiar, do professor Simão Neves e da professora Octávia Vieira. Portanto, eles também contribuíram para isso. A professora Ana Aguiar, a professora Octávia, desde o primeiro ano do curso,
o professor Simão entrou agora nesta fase final. Portanto, todos eles também estão de parabéns. Isto dos formadores da técnica, mas também depois não podemos deixar de realçar o papel dos outros formadores, o português, o inglês, também passaram muitas horas e vê-se nos agradecimentos que vocês agradecem à professora portuguesa, ao professor daí, portanto todos eles também tiveram o seu papel e no fundo aí é também importante o trabalho da equipa de formadores. A formador, muita luta, não foi fácil ao longo destes 3 anos. Eu ainda me recordo na primeira semana de aulas, salvo erro, no segundo ou